Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito. É um programa semanal onde debatemos a atualidade, sociedade e também cultura. É ex-libris neste programa. Dr. Rui, bem-vindo. Boa noite, é um gosto estar mais uma vez convosco para falarmos sobre alguns temas da atualidade e esta noite trago apenas um tema, o tema do dia, que é o estado de emergência e as medidas do estado de emergência preconizadas pelo Governo. Oh, Rui, e é verdade, nós próprios já começámos há algum tempo com estas medidas de segurança, não estarmos aqui em estúdio, estarmos em via Skype. Não é o mais confortável, mas é o que a realidade nos dá neste momento. E o estado de emergência é fundamental, cada vez falamos mais nisso e que as pessoas percebam que é importante cumprir as regras. É por aí, Rui? Eu penso que é mais que isso. Eu penso que este estado de emergência light não vai resolver o problema, vai, penso eu, até agudizar algumas questões. Eu penso que eram necessárias outro tipo de medidas, mas esta foi a escolha do Governo, fazer este estado de emergência agora, durante esta quinzena, para conter a propagação de Covid-19. Aprovando o Governo e a Assembleia da República o decreto presidencial que dispunha as medidas a aplicar durante este período, e assim como é do conhecimento de todos, já estamos, não é? Vamos estar durante 15 dias, entre o dia 9 de novembro, não é? E o dia 23 de novembro, em estado de emergência, eventualmente renovável, por períodos de tempo idênticos, vamos ver o que acontece. E uma questão que nós sabemos à partida é que este estado de emergência não não durará apenas estes 15 dias, como será estendido sucessivamente, ao que parece, vamos ver, até ao final do ano, porque eu duvido que estes 15 dias sirvam para grande coisa. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro diz que vai ser inevitável a continuação do estado de emergência. Não é? Claro, porque os números dos contágios e dos mortos sobem todos os dias, e aproximamos-nos rapidamente dos 100 mortos por dia, e sabendo nós que há um período de incubação da doença razoável, de cerca de 10, 15 dias, não serão estes 15 dias de estado de emergência que irão resolver o problema de Covid-19 em Portugal. Por isso eu acho que vamos estar até ao final deste ano em sucessivos estados de emergência e que vamos passar o Natal em estado de emergência. O que eu acho que vai acontecer é que a cada estado de emergência vamos ter medidas mais restritivas, até porque estas medidas agora definidas têm tantas exceções que ficamos na dúvida se isto é um estado de emergência, se é um quase estado de emergência, e que julgo que pouco efeito terá na diminuição da propagação do vírus, mas que terá efeitos, e aí terá de certo efeitos ao nível da destruição do tecido económico e social. Ficamos sem perceber se este estado de emergência é para combater o Covid-19 ou se é para combater o crescimento económico e o emprego. Pois até aqui nós apenas conseguimos ver impactos negativos sobre a economia e sobre o emprego. Sobre o Covid-19 ainda não se sentem efeitos. António Costa diz que quer salvar o Natal. Eu percebo que daria um excelente título para um filme da Disney, Costa salva o Natal, seria interessante, mas não será com estas medidas que ele vai salvar o Natal. Parece-me mais um remake de uma série de longas metragens a que alguns governos socialistas nos Rui, têm. deixa-me só interromper e dizer-te que realmente essa analogia que fazes do António Costa na Disney, ele se calhar, o governo devia aprender um bocadinho também na comunicação que a Walt Disney faz, porque se nós temos uma conferência de imprensa num sábado à meia-noite e depois passado 4 ou 5 dias temos outra conferência de imprensa com alteração de regras, isto também é uma verdadeira pandemia para as pessoas que passam a não perceber nada, não é? Exato. A comunicação do governo tem sido um desastre.
porque, conforme bem indicas, não gera confiança, porque se num dia afirmamos uma coisa e passado umas horas estamos a afirmar o seu contrário, não gera confiança, não gera esperança nas pessoas, e nós sabemos que a economia, o país, a vida das pessoas, hum, funciona muito em virtude da esperança e da confiança que nós temos no futuro. E se aqueles que nos governam não nos transmitem essa esperança e essa confiança, será difícil cada um de nós incorporar essas mesmas características, e por isso eu penso que cada vez que o governo fala, ou a DGS vem falar, eu penso que mais valia pôr um filme da Disney para nos entreter e pelo menos fazer-nos esquecer um bocadinho este estado de emergência. Um, o que me parece é que este, este filme é um remake mau da série de longas-metragens a que os governos socialistas já nos têm habituados, que podia-se intitular Portugal entra em bancarrota, que é aquilo que poderá acontecer se não forem tomadas medidas mais sérias. Por isso, não só o Costa não salva o Natal, como também teremos um Natal com certeza muito diferente de todos os natais anteriores. Porque vai ser o Natal em confinamento, sem grandes reuniões familiares, vai ser um Natal de forte recessão económica, como já alertou até a Moody's, vai ser um Natal muito mau para o pequeno comércio, que boa parte já terá encerrado as suas portas, com muitas falências de empresas que já estão a acontecer, com desemprego galopante e sem a resolução da questão principal, que é a pandemia que nos afeta. Parece claro, pelo menos para mim, que a opção do governo por não realizar um novo confinamento de 2 ou 3 semanas, hum, não vai evitar a destruição da economia e do tecido económico nacional, hum, porque isso está a acontecer e vai acontecer, hum, mas também não vai conseguir combater o Covid-19. E por isso eu agarrei aqui em algumas das medidas que o governo anunciou para refletir um bocadinho sobre elas, como por exemplo a questão do recolher obrigatório à noite, eh, e parte dos fins de semana agora já são quase 200 concelhos, daqui a pouco temos o país todo em alto risco. Para impormos um recolher obrigatório a todos estes concelhos a partir das 23 horas durante a semana, a mim parece uma medida completamente desprovida de sentido e que carece de um respaldo científico, assim como quase todas as outras medidas do estado de emergência, porque estamos a falar de saúde pública neste estado de emergência. Parece-me dificilmente justificável que entre as 23 horas e as 5 horas da manhã a maior parte da população, porque está em casa, provavelmente a dormir, por isso não me parece que este seja um período de grande contaminação, de grande contágio. Por isso não me parece que faça grande sentido este estado de emergência durante este período. Porque todos sabemos, porque normalmente vivemos durante o dia, que é no horário inverso que se dão a maior parte dos contágios, seja nos empregos, seja nos transportes públicos, que andam apinhados de gente. Esse problema não foi resolvido, devia ser um dos problemas a ter sido imediatamente resolvido, seja nas escolas, mas o governo achou que era mais interessante assobiar para o lado e colocar esta medida para mostrar força, não é pedagógica, porque as pessoas não percebem porque é que não podem sair entre as 11 e as 5 da manhã, em lugar de propor medidas que contribuam para a resolução do problema. Depois, a questão do controle da temperatura do corpo nos locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte, espaços comerciais, culturais, etc, etc. Isto seria uma medida interessante se fosse execuível, pois resta saber, o governo anuncia a medida, mas não nos anuncia quem são as equipas que vão fazer este trabalho, que irão ter esta tarefa, como é que irão fazer os registros, como é que irão fazer o acompanhamento. Alguém acredita que é possível medir temperaturas à entrada de um comboio em hora de ponta? Duvido que alguém acredite nisso, ou no autocarro. E isto é um exemplo do desnorte do governo e de
alguma ausência de conhecimento daquilo que se passa no dia a dia da vida das pessoas. Depois temos a questão da utilização dos estabelecimentos de saúde e do setor privado e social nesta questão. A questão ainda não está muito bem esclarecida como é que vão ser feitas as contratualizações. É uma medida que seria boa se tivesse sido tomada há meses antes, peca por tardia e com certeza teria contribuído para uma menor pressão sobre os hospitais públicos e sobre também o número de mortos, se tivesse sido tomada há mais tempo. Depois o governo também nos fala na questão da mobilização dos recursos humanos para o reforço da capacidade de rastreio, que isso também poderia ser uma medida interessante se não incluísse trabalhadores do setor público em isolamento profilático. Ora, se estão em isolamento profilático é porque é necessário estar em isolamento. Trabalhadores de grupos de risco, como é que trabalhadores de grupos de risco vão fazer rastreios ao Covid? Deve ser para aumentar o número de doentes de Covid. Professores sem componente letiva atribuída, ou seja, vamos colocar estas pessoas a fazer rastreios e se estes professores não têm componente letiva atribuída, com certeza eles não estão sentados o dia todo numa cadeira sem fazer nada. Estão com outras funções nas escolas que deixarão de fazer para estar a fazer os rastreios. O mesmo se passa com os trabalhadores de risco. Vamos colocar trabalhadores de risco em contacto com possíveis contagiados. É isto razoável? Colocar pessoas identificadas como de risco e imunodeprimidas em contacto com o vírus e possível contacto com o vírus não me parece razoável. O governo diz que já sinalizou 915 funcionários públicos que estão sem atividade, imunodeprimidos e doentes crónicos para integrar estes grupos. Isto parece-me uma total... Rui, e foi preciso vir a um vírus para eles identificarem esses funcionários públicos? É verdade, parece que sim, mas depois, ao quererem colocá-los em contacto com o vírus, não sei qual é que é a intenção do governo. O que eu sei é que neste momento esses funcionários devem estar muito assustados e muito preocupados. Não, é quase nós estarmos numa guerra, toma lá uma espingarda, vamos para as trincheiras. Exato, é um bocadinho isso, é como se dizia antigamente, é carne para canhão. E diz que também já identificou 128 docentes do ensino público que não têm componente letiva atribuída. Ora, se formos retirar estes 128 docentes das escolas, provavelmente as escolas deixam de funcionar. Por isso, só se esse é o plano do governo e para então finalmente entrarmos num novo período de confinamento. No que respeita a colocar os militares das Forças Armadas a realizar este rastreio, parece-me muito bem, parece-me que é positivo, é uma forma também das nossas Forças Armadas mostrarem uma faceta de serviço à comunidade e de serviço ao país que estão em estado de prontidão e que podem ser utilizadas neste serviço de rastreio em nome da saúde pública. E a questão aqui que se coloca é: estas pessoas vão ter formação? Que formação é que vão ter? Em quanto tempo? Se estamos em contrarrelógio na evolução da propagação do vírus. E depois, aquela que eu considero aquela que é a mais polémica de todos, que é a limitação de circulação na via pública ao fim de semana entre as 13 horas e as 5 da manhã. Naturalmente que há um conjunto de exceções, este recolher obrigatório, algumas são expectáveis, ao trabalho, ter que ir à farmácia, aviar um medicamento, etc. Depois já começam a haver outras, como passear os animais de companhia e outras exceções do mesmo género. E o que se fica com a sensação é que o governo pretende, com isto tudo, fragilizar o pequeno comércio, nomeadamente a restauração, que, como todos nós sabemos, ao fim de semana faz boa parte da sua faturação e sem ter
as refeições, sobretudo os almoços e jantares de fim de semana, dificilmente conseguirá sobreviver porque o seu estado financeiro e económico já é muito débil. Este horário definido pelo governo parece de facto um fato à medida para impedir a restauração de trabalhar, cerceando os horários de almoço. Uh, eu não quero crer que o objetivo seja afetar o setor da restauração. Mal seria, mas parece que o governo não percebe que país é este, que país é Portugal, pois está a condenar estes estabelecimentos comerciais à falência, os seus proprietários e os seus trabalhadores também ao desemprego. Por esta via, a pandemia torna-se cada vez mais, como já foi adiantado por um especialista, numa sindemia, pelos impactos sociais, económicos e de saúde mental e de sobrevivência até do próprio país enquanto comunidade social, porque pode conduzir a uma desagregação social acelerada e que tomará uma dimensão que nenhum de nós poderá prever. Um, Este estado de emergência light, realmente, que o governo denomina de preventivo, devia ser um estado de emergência ativo, porque este não serve ninguém, não resolve o problema do Covid-19 e, como já disse, vai condenar milhares de pessoas ao desemprego, vai condenar milhares de empresas à falência, ou seja, vai fazer com que o país recue em termos económicos há algumas décadas, provavelmente. Parece-me, como já aqui falámos, uma atrapalhada mal comunicada à população desde o início, onde as medidas vão sendo comunicadas passo a passo, dá a ideia que o governo está a navegar à vista e sempre que encontra um rochedo, vamos circundá-lo. E não tem um plano, não tem reflexão, e quando nós estamos a falar de saúde pública, estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar de ciência. Sempre que falamos do Covid-19, ora, eu penso que teria sido inteligente da parte do governo, como falamos de ciência, ter ido buscar comunicadores de ciência para comunicarem de forma pedagógica às pessoas aquilo que têm que fazer, aquilo que devem fazer e como devem fazer. Ninguém viu essas pessoas, ninguém viu, aparecem sempre as mesmas pessoas na televisão. Só vemos uma comunicação política desorientada e que, como eu já referi, retira a confiança aos cidadãos. E depois temos a economia. Não vemos também medidas para salvar a economia. Até agora apenas vemos algumas medidas que afogam a economia e a colocam ligada à máquina, digamos assim, em estado crítico. Faltam as linhas de crédito para apoio às empresas a fundo perdido, faltam medidas de natureza fiscal que apoiem a tesouraria das empresas. Hum, Precisamos saber quando é que chega o apoio financeiro. Hoje ouvimos que o IAPMEI não estava a dar apoio financeiro porque não tinha capital, não tinha verba disponível. Quando é que vamos ter verba disponível para o apoio às micro, pequenas e médias empresas, que são mais de 90% do tecido económico do país e que dão vida às nossas cidades e que garantem a maior parte do emprego em Portugal? Porque no que respeita a este confinamento de fim de semana, parece existir uma discriminação positiva das grandes superfícies em detrimento do pequeno comércio, colocando aqui em causa questões como o princípio da livre concorrência e da igualdade de oportunidades em termos de comerciais. E não existe nenhuma justificação científica de saúde pública para isto. Para quando também o regresso do layoff simplificado para poder aliviar um pouco a tesouraria das empresas em apuros e conter também por essa via o desemprego. O que me parece é que, tal como a saúde está em estado de emergência, a economia também está, e que sem medidas como estas que eu referi, que não são medidas novas, não é preciso inventar nada novo, basta ir aos manuais de economia,
basta a ir a um passo para o desastre, a um passo para a bancarrota, e por isso é necessário ter presente que sem a sobrevivência destas micro, pequenas e médias empresas, não temos emprego, não temos economia a funcionar e temos o Estado em bancarrota. Eu julgo, não quero parecer derrotista, julgo que ainda nem tudo está perdido, que ainda temos tempo para agir e salvar a economia do país e a saúde dos portugueses, mas urge agir, Sr. Primeiro-Ministro, urge tomar medidas e urge para já, não é para amanhã, nem para a semana, nem para daqui a 15 dias. Passando então às sugestões de leitura, É verdade, Rui. para aliviar um pouco o tom do programa. Que é tão fresco, é uma lufada de ar fresco esta rúbrica, e tu hoje trazes novamente 3 sugestões. Exatamente. E então, a primeira sugestão que eu trago é uma obra de Manuel António Pina. Eu escolhi esta obra, que é uma obra que intitulada Todas as Palavras, poesia reunida de Manuel António Pina, porque a literatura também é uma forma de nos auxiliar no alívio da tensão social sobre a qual todos vivemos no atual momento. É uma obra que veio dar com a chancela da Assíria Alvim. O Manuel António Pina dispensa apresentações pela sua vasta obra, quer na poesia, quer na literatura infantil, quer noutros géneros literários. Esta obra reúne toda a sua poesia entre 1974 e 2011 e é uma excelente obra para estes dias de pouca esperança. Depois, num registro totalmente diferente, uma obra volumosa, grande, que dá para ver durante muito tempo, um registro totalmente diferente, trago os contos completos dos Irmãos Grimm, com tradução de Teresa Aica e coordenação científica de Francisco Vaz da Silva, da Círculo de Leitores. Esta edição reúne os 3 volumes originais dos Contos da Infância e do Lar e é a primeira tradução integral desta obra em língua portuguesa. No total, contém 200 contos e notas explicativas, mais 10 lendas religiosas infantis e ainda um apêndice com 28 contos não incluídos em edições anteriores, em vida dos autores. Para além disso, ainda tem 6 fragmentos de contos inacabados e um capítulo de bibliografia relevante citada pelos próprios irmãos Grimm, que consideraram importante. E, no fundo, esta obra leva-nos para as diversas tradições nacionais e faz-nos refletir sobre a relação dos contos populares com a mitologia. É, portanto, uma obra imprescindível da literatura mundial e que nos convida a revisitações periódicas. É uma obra para ir lendo, porque é muito, muito densa, sem imagens, é mesmo muito densa, mas é muito interessante e algumas histórias levam-nos para a nossa infância, para as histórias das nossas avós, que são histórias semelhantes às que as nossas avós contavam. Por fim, num género muito diferente e mais orientado para os leitores infanto-juvenis, trago O Mundo de Inês, de Sara Almeida Leite. Esta é uma coleção que está em linha com aqueles livros que nós lemos na adolescência, da Annie Delighten, dos 5, mas que se reporta à atualidade e à realidade portuguesa. Sara Almeida Leite, para além de ser uma amiga, é docente do ensino superior, na área do português, portanto é um livro muito bem escrito em termos de língua portuguesa, e com esta coleção do Mundo da Inês, este é o último número publicado, conta a história de uma jovem ao longo do seu percurso escolar e com as suas amigas no Colégio do Roseiral, uma obra bem ao gosto dos mais jovens, sobre o seu cotidiano, as suas aventuras, os telemóveis, todas estas coisas que hoje fazem parte do nosso cotidiano e belíssimamente ilustrada por Zita Pinto. E assim deixo para esta semana também alimento literário para todas as idades. E muito obrigado. E para a semana cá estaremos com mais temática. E com este tanto tempo que vamos estar em casa novamente, com certeza que será uma boa sugestão. Rui, voltamos para a semana com mais um ponto e vírgula e com mais temas de atualidade. Esperemos que não seja só o Covid, que outras coisas aconteçam positivas no país. Assim será. Cá estaremos.
Muito obrigado, Rui. Já sabe, pode ver e rever o Ponto e Vírgula e outros programas do Novo Canal em novonoticias.pt ou então no nosso site também, novocanal.pt. Uma boa noite e uma boa semana. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.